Zezinho, pode ou não pode ser candidato a prefeito de Cabo Frio? Pode. Depende dele. Depende da vontade dele e ele ser escolhido em convenções partidárias. Acho que não vai ter maiores problemas a respeito disso. Agora, quanto a essas fake news, eu recebi também no meu WhatsApp pessoas ligadas a mim, tanto o Cid Marinho recebeu também, informando que ele seria inelegível. Na verdade, eu tinha falado há alguns programas atrás, o qual eu tive a oportunidade de participar, que as fake news vão ser um enorme problema para a justiça. Por quê? Você imagina, só existe uma delegacia responsável por crime cibernético no estado do Rio de Janeiro. Então, você imagina, existe tantos e tantos municípios, tantas e tantas fake news. Então, não vai ter capital humano do Estado para fazer essa verificação e, a tempo, poder corrigir, poder punir essas pessoas mal intencionadas. Então, na verdade, o que vai caber é a você, eleitor, consultar a fonte. Cabe a você, eleitor, saber se aquela pessoa que está dando aquela informação, ela merece a credibilidade que se espera. Então, vamos lá. No caso do Zé Bonifácio, a nossa análise não é da minha opinião. A nossa análise aqui, a gente vai buscar o entendimento do tribunal a respeito da matéria e o nosso trabalho é fazer a pesquisa correta com a fonte correta. E nada melhor do que o site do Tribunal de Justiça, o site do TSE e os dizeres dos ministros. Então, é neles que eu calco. Se neles, às vezes, há alguns desentendimentos, quanto mais mensagens enviadas por via WhatsApp que vêm de fontes obscuras. Existem outros pré-candidatos que às vezes têm interesses também em querer que o outro que está às vezes ganhando nas pesquisas para diminuir um pouco essa popularidade, às vezes a desinformação do emissor. Mas vamos lá tratar do caso do Zé Bonifácio. A questão dele é o seguinte: essa questão das multas do Tribunal de Contas, isso foi análise quando ele foi lá pedir o seu registro, quando ele foi senador da República, candidato a senador da República. Então, é o seguinte, o que entendeu a Justiça Eleitoral? Então, basicamente, esse assunto já foi batido, esse assunto já foi decidido pela Justiça, e ele já foi liberado em outra eleição em 2018, não foi por pendência de liminar, não foi por nenhum outro motivo a não ser análise do mérito, ou seja, ele tem multas no Tribunal de Contas, só que essas multas não têm o condão de o gerar inelegível. Vamos ver aqui só o trecho principal aqui que o magistrado aponta. Ele fala o seguinte: isso no processo de deferimento do registro de candidatura dele para o cargo de senador. Nesse caso, ainda que se verifique tratar-se de irregularidade insanável e que a decisão seja definitiva, a ausência de um dos requisitos, qual seja, ato doloso de improbidade administrativa, impede a caracterização da causa de inelegibilidade. Então, foi entendido o seguinte: ele cometeu um erro, foi punido por esse erro pela aplicação da multa, contudo, a Justiça entendeu que não foi ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, ele não teve o intuito, ele não teve a vontade de lesar o erário público e faltou esse quesito e por isso ele não foi enquadrado na lei da ficha limpa. Não é qualquer multa que vai fazer com que você seja punido. Ainda tem um outro viés. No final do voto, fala-se o seguinte: fala-se, ademais, é exclusivamente de competência da Câmara julgar tanto os atos de governo quanto as contas de gestão do prefeito. Então, mesmo que assim fosse, somente caberia, no caso na época ele era prefeito, somente caberia à Câmara dos Vereadores em analisar suas contas. E as contas foram analisadas, foram aprovadas as contas do Zé Bonifácio no tempo que foi prefeito. Então, por esse motivo, evidentemente, ele não é inelegível. E a gente não conhece uma outra causa que pode gerar essa inelegibilidade no caso do Zé Bonifácio. Então, ele pode, dentro da vontade do partido, da convenção, apresentar o pedido de registro, que vai ser deferido, né? Não há nenhuma questão pregressa que possa tirar do Zé, né, esse deferimento do registro de candidatura.